Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos então dar continuidade à leitura da obra do Bert Hellinger no Centro Sentimos Leveza, aqui no grupo de estudos do Instituto Multiportas de Práticas Sistêmicas. Nós vamos recomeçar a partir da página 35, capítulo Histórias que Fazem Pensar. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Lilian. Obrigada, Lilian. Então, com você a palavra, pode começar, por favor. Tá bom. Histórias que fazem pensar. As histórias podem dizer o que não pode ser expresso de outra forma, pois também sabem ocultar o que mostram. Encaramos sua verdade como pressentimentos, como pressentimos, por trás de um véu, o rosto de uma mulher. Quando as ouvimos, nos sentimos como se entrássemos numa catedral. Estando na obscuridade, vemos os vitrais iluminados. Mas quando as luzes se acendem, só percebemos as molduras. O engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu criado mais fiel, chamado João, confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide do meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois não passava de um criado, e sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho, como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e fizeram os seus funerais, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele ignorou. Quando o rei, impaciente, exigiu que fosse aberta, o fiel João o advertiu de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei teimosamente ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu, com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Mas o rei o empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente lhe pareceu excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa se apegava a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, embarcaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem à cidade onde residia a princesa. Ali, o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas outras no navio e persuadiu-a a embarcar nele em sua companhia. Ali, o rei a recebeu, disfarçado em trajes de mercador, e a julgou ainda mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, foram levantadas as âncoras e içadas as velas, e o navio singrou para o mar. A princesa o notou e ficou perturbada, mas percebeu a trama, e como ela vinha ao encontro de seus desejos secretos, entrou no jogo. Quando tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e fingiu-se assustada. Mas o rei a tomou pela mão e lhe disse: não tenhas medo, não sou um mercador, mas um rei. Amo-te muito e peço-te que sejas minha mulher. Ela olhou para ele e o achou simpático. Olhou para o ouro e disse que sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia muito feliz pelo êxito do seu ardil.
Nisso, 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e chegaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, um cavalo cor de fogo galopará ao seu encontro, e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele e o rei desaparecerá para sempre. O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe, monte o cavalo, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo. E o terceiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse: mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei se aproximará para vesti-lo, mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse: a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o atire no fogo. E o primeiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando o baile nupcial começar, a rainha empalidecerá e cairá no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete, tirar para fora seu seio direito, sugar dele 3 gotas de sangue e tornar a cuspi-las, ela morrerá. E o segundo corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do coração até o topo da cabeça. Então, o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo cor-de-fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, montou o cavalo, pegou a arma e o matou. Então, os outros criados disseram: como ele se atreve? O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo, e antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e atirou ao fogo. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? Agora o rei queria vestir o belo traje, mas ele o atirou ao fogo diante de seus olhos. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então celebrou-se o casamento. Quando começou o baile nupcial, a rainha ficou pálida e caiu no chão como morta. Mas o fiel João acudiu imediatamente ao seu lado e, antes que o rei ousasse fazer alguma coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele 3 gotas de sangue e as cuspiu. Então a princesa abriu os olhos e ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado quando ouviu os criados praguejarem que desta vez ele tinha ido longe demais e que se o rei tolerasse mais isso, perderia sua reputação. Convocou o tribunal e condenou o seu criado à forca. Entretanto, o fiel João ponderava consigo mesmo que se deveria revelar o que os corvos haviam contado e pensava: de qualquer maneira, terei de morrer. Se não revelar o segredo, serei enforcado. Se o revelar, serei convertido em pedra. Mas então resolveu revelar, dizendo para si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando já estava diante de seu carrasco, e como a outros condenados, lhe permitiram dizer algumas palavras. Ele contou diante de todo o povo porque tinha feito o que parecia tão mal. Ao terminar, tombou e foi transformado em pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor. O rei e a rainha retornaram ao castelo e se recolheram a seus aposentos. Então a rainha olhou para o rei e disse:
Eu também ouvi os corvos, mas não disse nada por medo de me transformar em pedra. Mas o rei pôs-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou ao ouvido. Eu também os ouvi. Mas este não é ainda o desfecho da história. O rei não ousou enterrar o fiel João, transformando em pedra, e assim o colocou como um monumento diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: Ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz gêmeos, 2 lindos meninos. Quando os 2 meninos completaram 3 anos, o rei, que não encontrava paz, disse à sua mulher: Temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos. Então a rainha se assustou e disse: Mas o que mais queremos são os nossos filhos. Sim, disse o rei. Na manhã seguinte, tomou uma espada, cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre João, transformando em pedra, na presença transformado em pedra, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou como pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: Isto é o fim. Retirou-se para seus aposentos, juntou suas coisas e foi embora para seu país. O rei, porém, procurou o túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Se alguém for tentado a reler este conto, tal como nos foi transmitido, nele achará, se o ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui. Mas achará nele, ao mesmo tempo, a fábula propriamente dita que, caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável e conjurando com uma enganosa esperança o seu medo de encontrar o céu vazio. Para ou continua? Querem dar uma paradinha para comentar esse conto tão maravilhoso? É forte, né? Mas acho que o mais importante é que ele fala que a verdade liberta, né? Acho que esse é o ponto que ele queria chegar. É assim que você percebeu, né, cara? Eu percebi que é esse ponto que ele queria chegar falando que não adianta você fugir da verdade, porque é como se ela te aprisionasse, né? E o que ele fala no último, você pode até fingir que ela não está ali, né? E enganar com outras coisas, né? Transformando o terrível no suportável, né? Porque se você quer esconder alguma verdade é porque, de alguma forma, você não aceita, né? E aí eu acho que ele faz esse desfecho que me chamou a atenção, até grifei essa frase que ele falou: talvez a verdade os liberte. Quando ele decide contar a verdade, né, para o rei e para a rainha. Uhum. Mas não aconteceu. Hã? Eu tive uma leitura Carmen. também. Não, depois. pode terminar. Não, só ia falar que no final a verdade não os libertou, porque eles sabiam da verdade, os dois tinham ouvido os corvos falarem, né? Eles já sabiam qual era a verdade. Uhum. Não é isso? Eles já sabiam disso, não era um segredo que não estava sendo revelado. Bom, sim, interpretei dessa forma. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu Outra pensei percepção? duas coisas. Fala, Dani. Primeiro, eu não entendi por que o rei e a rainha, sabendo do intento do Eu não te ouvi, escudeiro, não sei né? se vocês ouviram. Vocês ouviram ela? Ah, desculpe, estou à minha internet. Tá, desculpa. Primeiro, eu não entendi por que o rei e a rainha deixaram tudo acontecer, se eles sabiam da motivação para o João, né, ter feito aquelas atitudes. E a outra coisa que eu pensei foi que é como se o rei
achando que fazendo um sacrifício de matar os filhos estaria pagando o sacrifício que o fiel escudeiro dele fez, né? Esqueci o nome do o assistente dele, né? João. Ele achou que ao matar os filhos compensaria o sacrifício do João, só que viu que não tem, não é fazendo um novo sacrifício que você vai compensar o sacrifício anterior. Exato. É ao contrário, só vai trazer mais dor. Enfim. Exatamente. Isso mesmo, Dani, muito bem colocado. Na verdade, eles não queriam, eles permitiram isso porque eles tinham medo, se eles dissessem a verdade, eles iam virar pedra. Isso Lembra? está no conto. Está no conto, Dani. Mas ele respondendo a a sua questão primeira aí pergunta. é trabalhar também com a questão da culpa, né? Que o Isso, a o rei culpa. se sentindo culpado, né? Sim. E aí tenta apagar essa culpa, tenta expiar essa culpa, usando a expressão que o Bert Hellinger também usa, né? De culpa e expiação. Ele tenta expiar essa culpa com outro mal. E aí vê que não resolve nada, né? Não adianta nada, só agrava a situação. Né? Quem queria falar mais? Lili e Silvia, né? Era isso que eu ia comentar, que a leitura que eu tinha feito era justamente da expiação da culpa, né? Essa tentativa deles de negar a verdade de que a morte já tinha acontecido. A verdade era essa, a morte aconteceu e não tem o que mude isso. E tentar expiar essa culpa era uma inocência. E isso aumentou a tragédia, né? A tragédia de um se transformou na tragédia de 5, né? Deles, né? Do casal, dos 2 filhos e do próprio João, que não voltou. Aquilo ali era imutável, já tinha acontecido. Essa era a verdade. Para mim, com relação à verdade, era isso, né? Você não modifica o destino, né? Aquilo que já foi. Uhum. Exato. Mais alguém? Silvia, quer falar? Eu também achei que tinha a ver com a verdade, né? De assumir a verdade. Que na hora que eles não assumiram, né? Acabou que eles tiveram que fazer um sacrifício maior, que era a morte dos filhos, que acabou que não adiantou em nada. Em vão, né? Na verdade, o destino era para eles e o cara foi ocupar o destino deles, né? O fiel escudeiro. Né? Ele foi proativo para evitar, né? Proteger o rei e a rainha. E aí, na hora que ele revelou, ele virou pedra, né? Uhum. Então, eu acho que tem mais coisas aí para a gente compreender, mas para mim está claro. Também Histórias que nos fazem pensar. Bert Hellinger era bom nessas histórias, viu? Para a gente pensar. Ele usa, né, essas histórias, ele foi também, aprendeu bastante com a hipnoterapia do Milton Erickson. Milton Erickson. Então, no atendimento nas constelações, ele se utilizava também dessas histórias. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo a constelação, a gente já está naquele estado de centramento, né, que é na hipnoterapia a gente fala que a gente fica em estado de transe. E aí essas histórias contadas, elas têm um outro efeito também, né? Porque são histórias que não são conclusivas, são histórias que cada um percebe de uma maneira e vai tocar em cada um de uma forma diferente, né? Então a gente não precisa nem ficar aqui explicando muito também, porque cada um de vocês, cada um de nós tivemos uma percepção, né? Então são essas histórias. Eu lembro de uma, Ali, deixa eu só concluir aqui, que eu lembro de uma que eu usei também uma vez com uma criança e deu certo também. Era uma história que ele contava que a criança estava já grandinha, né? Mas continuava fazendo xixi na cama depois que teve um trauma, né? Voltou a fazer xixi na cama, na verdade.
E aí ele conta uma história, o Bert Hellinger, que ele falou assim para a mãe, vai, quando a criança estiver assim naquele soninho, né? Conta uma história para ela, no ouvidinho dela, dizendo que... Aí eu não lembro exatamente dos detalhes, mas era mais ou menos assim, né? A criança foi lá, abriu uma torneira e fechou a torneira. Acabou. A história terminava, era para terminar assim, ela não falava mais nada. E aí a criança parou de fazer xixi, né? Porque voltou a fazer o controle de fechar a torneirinha. Então é isso, são essas histórias que ele utilizava também nas constelações. Quer falar, Lê? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim, sim. Então, eu acho que a gente se atentou muito ao final e esqueceu do início, que o rei que morreu e pediu para o João guardar um segredo, o segredo estava naquele quarto dele ver aquele quadro daquela princesa. Se ele não tivesse visto, não teria acontecido a tragédia também, né? Ou não? Vocês também não tiveram essa leitura? Ale, o segredo que eu pensei como que é pesado, né? Os segredos não são para ser revelados. A gente deixa os segredos, porque se a gente vai atrás, isso se torna muito pesado para a gente. Olha quantos ensinamentos nessa história de coisas que a gente já vivenciou em várias constelações que a gente já teve a oportunidade de participar, né? O segredo, a culpa, a expiação, querer mudar a história, querer salvar, né? Aí tem o salvador, tem a vítima, o salvador e o perpetrador. Olha quanta coisa reúne essa história. E talvez, né, as histórias que nos fazem pensar não seja para a gente ter as respostas e ter a interpretação correta, mas a gente ter as perguntas, né, que vão continuar nos guiando. Como, por exemplo, será que todos nós acreditamos realmente nesse controle que a gente pode ter sobre a vida da gente, sobre o destino? Né? Está em nossas mãos tudo isso? Né? E o que a gente faz quando a gente quer salvar uma história? Né? Quantos de nós sabe o preço que é e o que se paga, né? Quando a gente toma algo para a gente que é do outro. Uhum. Né? E eu vejo assim que principalmente sobre essa questão, tudo isso que, né, vocês todos já colocaram, Cláudia colocou, sobre a gente respeitar tantas coisas, mas a gente se perguntar principalmente sobre essa questão do destino, né? Porque tudo isso foi feito para ele ter aquela princesa, né? E depois de todo esse percurso, depois de tudo isso, todo o preço, tudo que foi conquistado, para terminar essa história sem ela, né? E ela então vai embora e ele fica sem nada, né? Porque perdeu os filhos. Então, isso tudo faz a gente pensar em toda a vida da gente, né? Em toda a trajetória, tudo aquilo que a gente quer segurar e principalmente que aquilo, né, que o Bert Hellinger fala naquele livro dele de casal, né? O amor que nos guia. Quando a gente está em sintonia e concorda com o nosso destino, mas não sobre aquilo que a gente quer que aconteça, mas aquilo que está se apresentando para a gente, como está se apresentando. Né? É claro que não tem nada demais a gente querer, a gente planejar, né? Mas a gente observar que nem tudo vai ser como a gente quer. E aí, o que nós fazemos? O que nós fazemos com isso? Matamos nossos filhos, né? Que uma solução que a gente quer buscar para muitas situações, né? Ao invés da gente concordar. E concordar, gente, eu acho que uma coisa sempre que as pessoas sempre me perguntam, que soa como uma passividade. E é muito pelo contrário, é uma ação potente, totalmente, né? Que é entrar em sintonia com a realidade. E só a partir da realidade é que nós podemos agir, né? A partir daquilo. Então, a história realmente para a gente, como ele falou, né? Você pode ler outras vezes, né? Pode voltar lá, porque você vai pensar muitas coisas sobre isso. Tem muita informação ali, né? Eu voltei lá na história e eles sequestram a princesa, né?
esse Aham. É Silvia que está falando, né? É eles, Silvia. Ah, eles sequestram, eles enganam a princesa, enganam o pai dela, e esse mesmo rei que enganou, ele saiu do lugar dele de filho, desobedeceu o pai, abriu o quarto que o pai não queria que abrisse, desrespeitou, né? Então, tem muita coisa aí para a gente muita ler. Tem muita informação, né? coisa, Muita informação, muito exatamente. legal. Fala Tem a das ordens própria, do amor, das desordens, fala de muita coisa. e tem a própria princesa que também, quando ela se deu conta de que ela tinha caído ali naquela conversa, ela também se fez ali de, fiquei com medo, e também não estava vivendo aquilo na realidade dela. São várias nuances, né? Muitas, Ela né? sabia, ela tinha consciência que estava sendo sequestrada, né? Ela fingiu ser assustada. Fingiu, Né? tá escrito fingiu. Ela fingiu que estava assustada. Mas isso não somos nós também em muitas situações? Gostou do ouro, ela ficou de olho no ouro. Mas isso não somos nós em muitas situações, né? Onde a gente quer algo, né? E a gente se entrega a isso. E por isso nós precisamos pensar também que as nossas decisões, as nossas escolhas também têm consequências, né? Eu nunca me esqueço. E a gente não agir, como a gente sempre fala aqui, né? A gente não ficar naquela inocência, né? Achando que a gente não vai arcar com isso, né? É, eu nunca me esqueço que teve uma aluna nossa da turma 1 que perguntou assim para mim uma vez: vocês perguntaram quem é que estava se sentindo para entrar no campo de uma constelação. E aí eu senti, ela falando, né? Eu senti, mas resolvi não entrar. Escolhi não entrar. O que acontece, Cláudia? Eu falei, sim, outras consequências, né? Ela, mas como assim? Eu falei, se você tivesse escolhido entrar e tivesse entrado, tem consequências. Quando você escolhe não entrar e não entra, tem outras consequências. Eu acho que ela não entendeu muito bem, porque, na verdade, é isso, a vida está sempre assim, né? Fluindo nesse passo a passo, nessas nossas escolhas, pequenas escolhas a cada momento, e a gente vai abrindo novos campos de possibilidade a cada escolha que a gente faz, né? É um mundo infinito de possibilidades. Então, E de incertezas. aí a gente se lança, né? Uhum, de Aí que vem o ato de fé, né? Aí também seria muito sem graça se não tivesse desafios, né? Se fosse Né? deixar. Muito bem, Silvia. Silvia Podemos Silvia olhar está assim. mostrando corajosamente. Uhum. O que eu estou achando engraçado, ontem eu fiz uma postagem no Aquariando exatamente do entregar e confiar. E aí várias nuances do que a gente está falando aqui está ressoando com o texto que eu fiz ontem, sabe? Eu falei, gente, que conexão. Você é muito sincrônica, né, Ale, com o grupo? Muito legal. Então vamos continuar? Bora. Então vamos lá, Lili. O amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho,
olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu encarando-o: isso eu não vou fazer. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o marido, como o marido olha para a mulher, como eles olham para Deus, e como Deus, se existe, olha para eles. O não ser. Nossa, gente, vamos dar mais uma paradinha, porque eu acho que essa história também merece, né? Tem tudo Eu a ver. amo esse. E é o que você falou, são Uau. as escolhas e suas consequências, né? Interferindo em cada um. Exatamente o que a gente acabou de falar. Qualquer E eu escolha acho- traz uma consequência. Exato. Soninha, você quer falar, querida? Se você quiser falar, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, que eu leio aqui para o grupo, tá? Que ela tá com problema no áudio, gente, não tá conseguindo abrir o microfone. Eu pensei em uma coisa em relação a essa história e a história anterior, que o rei, em nenhum momento, ele valorizou a outra pessoa, valorizou a opinião e o sentimento e o pedido da outra pessoa. Então, não acatou o pedido do pai de não ver o quarto, não acatou as atitudes do João e condenou ele à morte, mesmo sabendo a motivação. Não acatou o pedido da mulher e matou os filhos. Não acatou o pedido de ninguém ao lado dele, foi só o que ele queria fazer. Essa história agora mostrou duas versões sobre aquele episódio bíblico. Na primeira vez, ele escutando a Deus acima de todos os relacionamentos dele, e na segunda vez, ele valorizando o amor por uma pessoa, né? O amor pelo filho. Enfim, eu achei que tem a ver essa atitude, sim. Uhum. É emocionante, né, Daniel? Tem. E na primeira vez, engaixando com a Daniele, só para lembrar, apesar dele tomar a atitude de fazer, no final ele não conseguiu, ele matou a ovelha. Né? Matou a ovelha. Ele não matou, não sacrificou o filho. Ele amarrou o filho, ele levou o filho, ele amarrou o filho, mas ele matou a ovelha. Mas na história bíblica, ele só mata a ovelha quando ele ia matar o filho. Deus, né, no relato bíblico, Deus segura a mão dele, né, contém aquele gesto e libera ele para trocar, não matar o filho e matar a ovelha. Ah, tá, mas aqui está diferente, eu não conheço a história bíblica. Aqui legal. Essa história. O Bert Hellinger, ele tem um lugar de fala muito especial, né? Quando ele pega essa história bíblica e adapta, né, um pouco, porque não sei se vocês todas conhecem, mas ele foi padre, sacerdote durante muito tempo, né? Serviu o sacerdócio, então ele tem um lugar de fala muito especial. E depois ele deixou a batina, largou a batina e foi se enveredar pela psicanálise, por todas as áreas psis, né? Foi fazer os estudos e trabalhar com os grupos, como a gente bem sabe, até que surgiu a constelação familiar, né? De acordo com o que ele criou. Então, quando ele fala de Deus, é importante vocês verem, né? E como Deus, aí, se existe, olha para eles. Então, ele questiona a existência de Deus aqui. E muitas pessoas, eu estou trazendo isso porque muitas pessoas confundem a constelação familiar e perguntam se tem a ver com religião, se é algo que envolve religião, né? Então, a gente fala que não é. O que o Bert Hellinger considera é o Deus que existe, que é importante para o cliente, né, da constelação, aquele que está sendo constelado. Se para ele é uma relação importante com esse Deus, isso pode ser considerado, deve ser considerado numa constelação, porque é aquilo que constitui esse cliente, né?
Então, a gente não fala de religião. O que a gente fala é a partir do que o cliente traz. Então, se ele traz, porque já teve, né? Muitas constelações de Bert colocavam um representante para Deus, um representante para um determinado santo, e fala e mistura com religião. Não tem nada a ver com religião, né? Agora, num trabalho em si específico, pode ser que isso aconteça. Por quê? Porque para o cliente é importante. Ele está fazendo uma relação com a questão religiosa, né? Ficou claro isso para vocês? Né? Então, aqui, o Deus, para ele, é a imagem que a gente faz. Cada um tem uma imagem, assim, de Deus, né? Eu tenho a minha, a Carmen tem, a Marisa tem, todo mundo, todas nós temos uma imagem de Deus, né? Ainda mais quem está no Ocidente, que na cultura judaico-cristã, todos nós, não tem exceção, né? Todos nós somos atravessados por isso. Ainda que a gente acolha o que rejeite, mas a gente é atravessado por essa cultura, né? Então, é nesse aspecto que a gente estuda essa relação com Deus. A constelação é sempre relacional, né? Então, como eu me relaciono com isso, como eu me relaciono com a religião, como eu faço a imagem de Deus. É um humano, é um humanoide, é uma força? O que é? O que é importante para mim, né? Como é importante para cada uma de nós. Tá certo? Quem mais? Aqui me remeteu à questão de má consciência e boa consciência, né? Uhum. Sempre, Lili. É, Mas é importante, né, vocês observarem isso, né? é. No primeiro, ele agiu na boa consciência, né? Na primeira versão da história dessa passagem, na obediência a Deus, ele está ali agindo na boa consciência, ainda que não, no fim das contas, não tenha havido sacrifício, né? E aí, quando a Cláudia fala sobre tudo tem consequências, né? E essas perguntas provocativas, né? De como que o filho olha para esse pai, porque ele quase foi morto. Como que ele olha para esse filho, talvez na culpa de quase tê-lo matado, né? Então, assim, mesmo que as coisas não cheguem a se concretizar, as impressões já ficam na alma, né? Então, é bem profundo esse conto, bem São, lindo. é outra história que vai trazer muitas subjetividades, né, de cada um. Por isso é que quando ele fala de Deus, e a gente vai ver muito constelador, e aí, tá, gente, isso é uma coisa para a gente também observar e vocês também terem o cuidado de sempre perceber, assim, que também é parte da constelação a gente dizer, ah, isso está certo, isso está errado, abrirem mão disso também, quando a gente assiste uma outra constelação e vê alguém fazendo algo que, por exemplo, vocês não fariam, mas aquela pessoa faz, né? E cada um vai imprimir mesmo alguma coisa sua no trabalho, né? Mas tem que ter muita atenção, porque muitas pessoas vão falar de Deus, vão colocar Deus, vão dizer, diga graças a Deus. Não sei. A gente não sabe, inclusive, o que a pessoa sabe daquela pessoa que está sendo constelada, né, o que, que existe ali. Então, sempre abram mão disso, né? Mas quando o Bert Hellinger coloca que se existe, ele está considerando que para muitas pessoas realmente, embora isso seja as histórias bíblicas e tudo que a gente traz da religião seja um atravessador, mas ele está considerando que algumas pessoas não acreditam em Deus, né? Mas embora essas histórias, tudo isso nos atravesse mesmo, né? E faça parte das nossas subjetividades, né? Mas é muito importante, muito interessante isso, né? A gente, como nós somos fiéis, leais mesmo às nossas crenças, mesmo que a gente não dê conta, e como que a gente se sente, qual é a autonomia que cada um de nós tem, né? Para quebrar essa lealdade e dizer, eu decido como eu quero fazer, assumo isso também, né? Mas eu decido sobre a minha família, sobre o meu filho, sobre como vai ser isso, né?
mesmo trazendo todo aquele, né? É agir na má consciência, mas ao mesmo tempo muito consciente, né? Porque às vezes na boa consciência nós estamos agindo muito mais no inconsciente do que na consciência. E às vezes na má consciência nós estamos muito mais conscientes, né, do que a gente quer, né, e inclusive do que a gente dá conta de fazer, né? Porque como um filho olha para o pai que assume isso? Ele é livre ou ele é preso? Como um filho olha para o pai que, né, não o sacrificou, mas que não teve coragem de matá-lo, mas matou a ovelha. E enganou Deus. Mas foi leal, né? Foi lá, fez tudo. Foi leal. Quer dizer, percebe a confusão que. E é isso, e é essa confusão, é exatamente essa confusão que a gente fica enredado. É essa confusão que nos enreda. Ô Maria, você falando aí de querendo enganar a vida, é algo que muitos de nós também, né? Como eu ouço histórias assim, a gente quer dar um jeitinho, parece que sou eu querendo fazer dieta e comendo farofa escondida de mim mesma, rapidinho, assim, só uma colherzinha, né? Ah, Cláudia, achando que, né? Então ninguém viu, nem eu mesma vi, a dieta tá salva. E quantas vezes a gente faz isso na vida, né? Quer enganar a vida. Isso é muito bom mesmo. Então, mas essa história exatamente, né? São as nossas histórias, mesmo que esteja, né, contada de uma forma mais arquetípica, né? De coisas tão, Histórias da né? humanidade, né? É a história da humanidade, é muito legal. E aí, seguimos ou vocês têm? Vamos mais uma? Alê. Eu queria falar, eu preferi não comentar, porque para mim soa muito mais uma questão religiosa, né? Eu fico pensando assim, gente, se Deus é esse que manda sacrificar meu filho. E aí, quando a Marisa trouxe essa questão da liberdade, é basicamente o que eu prego na religião, assim. Se eu tenho uma religião que manda eu fazer isso, eu não tenho que fazer o que aquela religião prega. Aí, como que meu filho olha isso? Pelo menos eu valorizo a liberdade. Então, meu filho olharia assim, sabe, meu pai e minha mãe são livres, eles vão fazer o que eles acham da cabeça deles. Não sei se eu me fiz entender, assim, na expressão, mas... Eu acho que eu entendi sim, mas eu acho que o seu filho, só ele vai poder dizer o que ele... Mas o que eu estou falando é um valor meu, né? É um valor meu. Essa liberdade. Eu não vou cultuar um Deus que fala que eu tenho que matar meu filho. Então, assim, eu tenho a liberdade de cultuar o que eu quiser. E é isso que eu vou passar para o meu filho, que é o que eu acho de mais importante. Legal. Mas nem sempre, né, Lê? A gente exatamente isso que a história mostra também, né? Que a gente nem sempre está tão consciente. Muitas vezes a gente está agindo muito mais na nossa lealdade, né, do que na consciência. Eu me lembro que eu, como católica que fui, né, não sou mais uma pessoa religiosa, mas eu me lembro que eu tinha grupo, né, de encontro de casais que a gente fazia encontros juntos, né, encontro com Cristo, aquela coisa. E eu lembro que tinha um casal que ele seguia assim religiosamente, né? Então assim, eles não tinham métodos contraceptivos, não tomava pílula, então era só a tabela, né? Como a igreja ensina, preconiza, e eles tiveram 1 milhão de filhos, né? Com a tal da tabela, né? Que não é para todo mundo. A tabela é um negócio perigoso, né? E eu lembro que tinha um casal que disse: se eu recebi, né, o sacramento do matrimônio, né, para que eu pudesse, junto com uma outra pessoa, assumir as nossas decisões sobre as nossas vidas, sobre o que acontece no nosso casamento, eu vou decidir, nós dois vamos decidir sobre isso. Né? Se a gente vai usar camisinha, se a gente vai tomar pílula, se a gente vai usar DIU, se a gente vai, enfim, né? E foi uma coisa que mesmo diante da igreja, mesmo sobre o protesto de alguns, e às vezes até sem autorização do padre, né? Que tem padre que autoriza, tem padre que não autoriza, e assim vai a confusão, né? E aí eles disseram, né? O padre não tem mais autonomia no meu casamento do que eu e minha mulher, né? E isso para eles
né, tinha algo resolvido e não conflitava com as lealdades, nem mesmo da própria igreja, né? Porque aí quem fica na culpa, né, e pensa que está traindo, por exemplo, né, as suas origens, a sua família, a própria igreja, às vezes até o próprio Deus, né, acaba espiando, né, criando as próprias expiações também. E aí vai todo o enredamento, né, sobre tudo que vai acontecendo na vida da gente. Mas aí eu acho que você me lembrou também a questão do judiciário, quando a gente leva também a um juiz para decidir, né, os nossos problemas, as nossas questões, quando a gente terceiriza. Então, me remete um pouco isso, a questão da responsabilidade, nós amadurecermos a ponto de nos responsabilizarmos, né? Sair dessa consciência infantil de uma forma geral. E o Bert Hellinger também falava sobre isso, a humanidade ainda está muito numa consciência infantilizada, né? E criar autonomia, portanto, exige responsabilidade. Se a gente quer crescer, quer ser dono do próprio nariz, a gente né, alça mais um patamar de responsabilidade. E aí, pessoal? Essas historinhas, elas são curtas, né? Mas a gente pode ficar aqui debatendo elas uma vida inteira, porque cada palavra vai ter um significado e a gente... É uma delícia ficar elaborando isso, eu gosto muito. Vamos seguir mais um pouquinho, então? Vamos, Lili? Vamos. O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que me peças o que te falta para viver e, no entanto, menosprezes a mim e ao meu modo de vida que te proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, tudo o mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ponderou: se existe um último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto no que nos aparece e no que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois. Comparado ao ser, que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser nos parece infinito, como o de onde e o para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela no ser, como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um começo desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então, o monge perguntou: se fosse verdade o que dizes, o que nos restaria ainda a mim e a ti? O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. Não, gente, isso é maravilhoso demais, né? Muito lindo, né? Muito Gente, mas lindo. ele criava essas histórias? É? Por isso que ele era filósofo, né? Quando ele falou assim,
O Ah, não exatamente. ser como a noite, como a morte, é um começo desconhecido. E só por um breve instante, como um raio, nos abre o seu olho no ser. Eu me lembrei o que a gente, quando a gente passa assim por algum momento, e aí a gente fica assim, e se tivesse acontecido isso? E se, mas se, e aí a pessoa embarca naquele ser e de repente se apavora, se angustia, tem uma euforia e ele se torna um ser só por alguns instantes, né? Um raio, um sol, só para aqueles instantes, porque e o ser não aconteceu, né? Não Sei lá, aconteceu, eu me lembrei não disso, não sei aconteceu de porquê. uma forma externa, vamos dizer assim. Mas aquilo Internamente, internamente, o sujeito sofreu tudo, todos os tudo. sis, Por aquele tudo. instante, né? Aquele não ser foi um ser, Toda né? a questão emocional, todas as imagens construídas, né, ficaram ali. Ficaram Então, ali. aquilo também, de uma certa forma, para essa pessoa se tornou real, Isso, é o né? que ele falou. Me lembrei disso, não sei se vocês perceberam dessa forma. Muito legal. A Lê falou alguma coisa que eu não tinha escutado, misturou com o som da Carmen. Ah, desculpa. Imagina. Não, eu vou falar ao mesmo tempo. Quando a Lili estava lendo, eu falei assim, gente, isso aqui é muito doido. Está parecendo das aulas lá da época da educação física, que eu tinha que fazer a parte da educação, de filosofia, de sociologia. Gente, esses textos complexos assim, me deixam muito doidos. É muita filosofia. É tipo Platão, ser ou não ser? Eis a questão, né, Alessandra? O que eu fiquei pensando entre o ser e o não ser, né, é justamente aquilo que está latente em nós, né, que pode vir a ser, né? E aí, a depender das nossas escolhas, se revela de uma ou de outra forma, né? Isso, Lili. Muito bem colocado. Que está ali guardadinho, né? Que está ali guardadinho. Sim, uma potência em nós, né? E aí, Uma potência. Isso. Uma potência. O Hellinger teve muita influência de muitos filósofos interessantes, né? Da época do tempo dele. Então, algumas coisas casam bem, né? Quem conhece um pouco a obra de Nietzsche falava bastante sobre isso, Sartre, a questão da potência, né? Do Spinoza. Então, tem aí muito caminho em comum, né? Schopenhauer também, muita coisa de potência, né? De finitude. Então, tem muita coisa que Bert Hellinger bebeu dessas fontes, né? Mas, claro que ele traz aqui o talento dele, né? E o pensamento dele, coloca como ele percebe também, né? Mais alguém? Quer comentar como é que soou? Ler isso? Que a gente já está chegando no final também, né? Já está dando a nossa hora. Aí eu nem sei se vale a pena a gente avançar mais. Acho que não. Né? Para a gente também poder elaborar um pouco essas três histórias tão potentes, né? Muita coisa, né? Muita coisa, exatamente. Muita coisa. muita liberação já acontecendo, né? É isso aí, Lili. Valeu muito a pena ter vindo. Que bom. É pena que quarta-feira de 15 em 15 dias eu já tinha um outro compromisso. Aí eu só posso vir de 15 em 15. Mas a gente também só faz de 15 em 15, A gente só Silvinha. faz de 15 em 15. Um encontro. Então, beleza. Vai dar certinho. Vai dar certinho. Então tá bem, minhas queridas. Então, no próximo encontro, daqui a 15 dias, a gente continua na página 40, né? 42. 42, isso, Uhum. 42. A fé, começa com a fé. Maravilha.
Então, vamos só tirar uma fotinha hoje. Ah, tá, fotinha. E da outra vez a gente esqueceu da fotinha. Não foi? Eu me né, lembrei Cláudia? depois. Eu me lembrei depois. Foi. Dani, quer aparecer, Dani? A Tânia, se alguém quiser aparecer. Tânia. Você sabe que eu estava ouvindo esse finalzinho secando meu cabelo, que eu tinha saído do banho. Não, então tudo bem, pode deixar. Só Você me libera, a você me pergunta é só libera se dessa quer foto? aparecer, né? Então, tá bom. Mas tudo bem, então. Não tem problema. A Lara tá linda de cabelo curto, gente. É. Lara tem um cabelo lindo, Obrigada. né? Então vamos lá, meninas. Sim. Pronto. Então tá. A gente se vê daqui a 15 dias, então. Tá bom, foi ótimo Beijo a como todos. sempre. Adorei, Bom gente. descanso. Terminar. Beijos. Lara, Tchau. Beijo. Marisa vai